Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus queridos, é legal maçonaria. Quanto mais você estuda, mais você fica surpreso com as modificações, com as transformações e com a perca, digamos assim, do que consiste a originalidade, do que consiste de fato a regularidade, do que a gente percebe que a permanência da transmissão, né, que é ainda a sustentabilidade, sustentáculo da maçonaria, que é a transmissão iniciática, que ainda faz da maçonaria ser o que ela clama para ser. Mas as mudanças administrativas decorrentes à sua existência nos faz ver e nos faz crer que ela está nem aí. Ela está se transformando em algo banal, algo totalmente banalizado, não diferente de qualquer uma outra instituição ou de um corpo associático, e que o intuito é aglomerar pessoas e engrandecer o sistema administrativo, ou seja, a instituição com seu foco, né, institucional lucra, né, com a coletividade, mantendo assim a sua organização sustentada. Para o bom entendedor, poucas palavras bastam. Mas antes que eu entre no tema do vídeo, depois dessa introdução, se inscreva aí no canal, né, dê aquele tapa no like para a gente dar continuidade aí ao crescimento da nossa família maçônica. Veja bem o que eu vou te falar hoje. É fato, né? É fato que em 1929, a Grande Loja Unida da Inglaterra, por haver digamos assim, um crescimento exorbitante de instituições maçônicas, de potências maçônicas, tanto no mundo e também naquela época decorrente aqui no Brasil, que era o nascimento das grandes lojas estaduais, né? Não era algo comum, havia somente o Grande Oriente do Brasil. E algumas lojas independentes, que a gente entrar nessa historicidade, você vai ver que havia várias lojas fora também do ciclo. Sempre houve lojas maçônicas, sempre houve instituições fora do círculo da autocracia, né? Aí em 1927, na primeira incisão de Mário Berg, né, cria-se as grandes lojas estaduais. Em 1929, a Grande Loja Unida da Inglaterra cria 8 pontos, né, que se define, pontos esse, para que essas grandes lojas, ou as grandes lojas existentes, ou os grandes orientes já existentes, ou que vinha a existir, se quisesse buscar o seu reconhecimento, teria que estar dentro do que consiste esses 8 pontos. Há também um mito a ser quebrado aqui, há uma narrativa a ser quebrada no Brasil, que muito se defende, tanto se defende o Grande Oriente como se defende as grandes lojas, que nenhuma potência maçônica não pode diretamente requerer o reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra se primeiro não passar pelo crivo, né, do reconhecimento das potências maçônicas aqui no Brasil. Isso é mentira. Isso é uma narrativa mentirosa. Os próprios esclarecimentos, você procura estudar a maçonaria, né? Hoje vá no site da Grande Loja Unida da Inglaterra, procure se atualizar. A própria Grande Loja Unida da Inglaterra não fala isso. Ela fala que ela tem as suas regularidades, tem os seus pontos, e que qualquer potência maçônica que queira buscar o seu reconhecimento, ela vai analisar e, se assim a mesma desejar, dará o seu reconhecimento. Se não for assim, a própria Grande Loja Unida da Inglaterra sairia do que consiste os seus pontos de reconhecimento, que ele diz que uma potência maçônica é soberana, não pode dividir a sua soberania com qualquer outro corpo, né, maçônico, ou qualquer outra instituição. Então essa narrativa criada aqui no Brasil, pelo Grande Oriente do Brasil e pelas grandes lojas, é mentira, deve ser desmistificado, deve ser quebrado esse paradigma. Qualquer grande loja existente aqui no Brasil pode buscar
o reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra direto. Mas isso é conveniente para você? Eu não vejo conveniência nenhuma. O que você vai ganhar com isso, buscando esse reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra? Na verdade, você simplesmente vai pagar, digamos assim, para ter esse reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Não vem achar que é de graça, não. Bem, mas isso não é o tema do vídeo. O tema do vídeo é o seguinte. Depois que ocorreu a quebra do muro de Berlim, né, ali e tal, aquela coisa, revolução e etc., a Grande Loja Unida da Inglaterra analisou, né, o seu 8 pontos de reconhecimento. Ela fez uma reforma em 2018, agora recentemente, em 2018, a Grande Loja Unida da Inglaterra fez uma reforma nos seus pontos de reconhecimento. E um dos pontos que houve a modificação foi o primeiro ponto. Passou-se de 8, que era 8, passou-se agora a 7. E o primeiro ponto dos 8 pontos de reconhecimento, que agora são 7, o primeiro ponto deve haver uma análise muito interessante. E você vai perceber a falácia e os princípios que não consistem dentro da própria existência da Grande Loja Unida da Inglaterra. Ela aplica a narrativa que ela mesma não tem o seu princípio. Ou seja, é muito infundado você querer aplicar uma verdade sem você ter um princípio dessa verdade. É muita incoerência, é muita falácia. É mais ou menos você querer que uma pessoa seja o que você não é. Então isso é um absurdo, né? Mas maçonaria tudo pode. Maçonaria, quem é o mais velho, quem é mais antigo, pode fazer tudo, entendeu? E não há questionamento, ninguém vai questionar. Na maçonaria há uma submissão, há uma escravidão voluntária fora do comum, gente. Maçom era para ser as pessoas mais esclarecidas, digamos assim, as pessoas mais críticas, as pessoas que não aceitassem as coisas de forma comum, assim, como a gente vê, né, nas outras instituições. O cara chega, determina uma coisa e todo mundo fica calado, todo mundo aceita. Na maçonaria não, na maçonaria são feitas de homens livres, né, homens de bons costumes, homens que pensam, homens racionais. Mas não, na maçonaria institucional é o melhor lugar de se aplicar pensamentos, aplicar ideias que ninguém vai questionar. É um lugar de escravidão voluntária. Infelizmente a maçonaria institucional é dessa forma. Então, em 2018 a Grande Loja da Inglaterra modifica os seus pontos de reconhecimento, tirando era 8, aí passou a ser 7, e o primeiro ponto diz o seguinte, olha só como é interessante. Se você lembra, em 1929, começava o primeiro ponto da seguinte forma, deixa eu ver se eu me lembro. Regularidade na origem. Né? Uma potência maçônica deve ser legalmente fundada por uma potência já existente, etc. Ou por 3 lojas legalmente constituídas, e etc, etc. Né? Isso em 1929. Em 2018 houve uma modificação. Diz assim, a potência deve ser regular. Veja bem, aí já não fala mais de regularidade na origem, fala simplesmente que deve ser regular, faz uma afirmação e deve ser regular, pronto. O que aí você como hermenêutico, o que seria essa regularidade? Aí você vai ter que buscar uma regularidade, vai ter que ter um princípio dessa regularidade. Ou então eu posso dizer que toda a potência é regular, que seria interessante. Então eu vejo algo bastante universal aí nessa reforma. Eu vejo algo salutar, eu vejo algo assim que deve ser visto com amor, com carinho. Agora deve ser entendido, que poucos maçons entendem. Eu estou vendo aí uma abertura da Grande Loja Unida da Inglaterra em 2018 para a universalidade, para o melhoramento, para uma quebra de paradigma da maçonaria mundial. Quebrando a ortodoxia, quebrando aquela questão de princípio do direito, né? Do direito seguinte de declarar-se, as potências ficarem se declarando ser de fato uma autocracia. A Grande Loja Unida da Inglaterra vem quebrar isso em 2018. Olha só,
Ele diz que a potência tem que ser regular. Beleza? Pronto, potência regular. Bem, e que para existir outras potências maçônicas, é necessário que essas potências maçônicas, veja bem como é interessante essa modificação, que essas potências maçônicas regulares criem lojas, né? Criem lojas regulares, ou seja, as lojas para surgir agora, para ser potências maçônicas, elas não podem mais, a partir de 2018, nascerem como nasciam, por 3 lojas, digamos, nasce uma loja, aí o cara inicia, eleva, exalta, e aí cria a segunda loja, e etc, a terceira loja, e ali nasce uma potência maçônica, com a união daquelas 3 lojas legalmente constituídas, como foi o princípio da fundação da Grande Loja Unida de Londres. Nasceu dessa forma, na união de 4 lojas. Ou seja, a Grande Loja Unida da Inglaterra está quebrando a sua própria regularidade na origem. Ela está quebrando o seu próprio direito de regularidade. Ela está dizendo que não pode ser mais fundada potências maçônicas dentro desse princípio da qual ela mesma foi fundada. Por quê? Se faz a pergunta, qual foi a potência maçônica que antecedeu a fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra? Então, qual foi a potência maçônica que fundou as lojas que deu início à Grande Loja Unida de Londres? Então, a própria Grande Loja Unida da Inglaterra está fugindo da sua regularidade na origem. Agora se pergunta, qual foi as potências maçônicas que nasceram aqui no Brasil dentro do princípio dessa regularidade hoje apresentada em 2018 pela Grande Loja Unida da Inglaterra? Me diga. Qual foi a potência maçônica simbólica que fundou o Grande Oriente do Brasil? Me diga. Qual foi a potência maçônica simbólica que fundou a Grande Loja do Estado do Ceará? A do Rio de Janeiro? E etc, etc, etc. Qual foi? Nenhuma. Então, dentro do que consiste agora, em 2018, essa atualização da Grande Loja Unida da Inglaterra, segundo seus pontos de reconhecimento, foge totalmente do princípio do que seja a sua própria regularidade. É um chute no saco. É um chute no saco. Mas maçom não observa isso não. Maçom não está nem aí para essas coisas não. Ou seja, você pode criar uma narrativa sem você ter o próprio princípio da tua legalidade. Então agora em 2018, o que a Grande Loja Unida da Inglaterra apresenta? Ela diz o seguinte, para que exista uma potência maçônica, anula-se o primeiro ponto, né, de 1929, que dava-se legalidade segundo a sua própria legalidade, porque ela foi fundada dentro do que ela apresenta em 2029, ou seja, por 4 lojas legalmente constituídas, assim se diz, né? Ninguém estava lá para saber se de fato era loja legalmente constituída, como hoje se exige. Mas aí, o que acontece? Hoje, em 2018, a Grande Loja coloca o seguinte, para que venha a existir uma Grande Loja, é necessário que uma potência maçônica regular, ou seja, já existente, uma potência maçônica regular, funde 3 lojas, né, 3 lojas, e essas 3 lojas fundem uma Grande Loja. Para você melhor entender, por exemplo, te dar um exemplo, dentro do que a Grande Loja agora está apresentando. Vou dar aqui como exemplo a Grande Loja do Rio de Janeiro. Ela tem, digamos que ela tem 250 lojas na sua jurisdição, beleza? Agora, em 2018, a Grande Loja Unida da Inglaterra está dando legalidade ao seguinte, se alguns irmãos desejar reunir-se 3 lojas, já ali, digamos, a 250, a 251, a 252. Essas 3 lojas, se desejar fundar uma grande loja, simplesmente eles deixam a jurisdição da Grande Loja do Rio de Janeiro e funda-se uma nova grande loja. Dentro do que consiste esse ponto que houve essa modificação. Então eu percebi o seguinte, está abrindo um leque maior para a existência de novas potências maçônicas.
em vez de tentar frear a existência de novas potências maçônicas, dificultando a existência, não, facilitou a existência. Por isso que, se você observou, desde 2018 para cá, o crescimento de potências maçônicas no Brasil está sendo assim exorbitante. Cresce diariamente. Por quê? Porque a Grande Loja Unida da Inglaterra deu legalidade à fundação de novas potências maçônicas. Ela quebrou o seu próprio princípio da sua regularidade. Porque era mais dificultoso fundar grandes lojas ou grandes orientes. Por quê? Porque para você reunir ali 7 mestres maçons, começar tudo do princípio ali, iniciar, elevar, exaltar e etc, como era comum acontecer, é difícil. Agora não. Digamos que 3 lojas estão insatisfeitos ali com aquela jurisdição, se reúne, porque elas já foram fundadas por uma potência já existente, aí se reúne aquelas lojas e fundam uma nova potência, ou seja, um Grande Oriente ou uma grande loja. Vocês estão entendendo? Então a própria Grande Loja, a Grande Loja Unida da Inglaterra, desconstruiu a sua própria regularidade. Desconstruiu. Porque ela não foi fundada dessa forma. Nenhuma potência no Brasil foi fundada dessa forma. As potências maçônicas no Brasil foram fundadas dentro do princípio do que ocorrera com a Grande Loja de Londres. Mas em 2018 houve essa modificação. Eu particularmente acho muito salutar. Eu acho que abriu-se para que haja esporadicamente mais grandes lojas e mais grandes orientes. Então foi um chute no saco. A própria Grande Loja desfazendo o seu princípio de regularidade, porque ela não tem essa regularidade segundo a modificação de 2018. Ela não foi fundada dessa forma, a Grande Loja Unida da Inglaterra não foi fundada pelo princípio de uma potência já existente. Então como é que você quer para o outro aquilo que você não tem? É hipocrisia, é falacioso. E etc. Vou ficando por aqui, o vídeo já está aí com 17 minutos. Vou ficando por aqui, te amo sem te conhecer.